Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. Great day to be an NY Giant. Great play by Landon Collins. Hits him out of the mouth. Hey, it's our house, man. Wow, what a catch. Touchdown Giants. Fala galera, estamos aqui de volta, hein? Depois de uma semana sem estar aqui com vocês no Papo de Gigantes, aconteceu algumas coisas aí na agenda pessoal de cada um, a semana curta, jogo na quinta-feira, aí acabou ferrando a agenda de todo mundo, mas hoje a gente vai falar sobre os 3 jogos, né? Panthers, Eagles e Falcons. A gente vai ter um papo aqui sobre tudo que aconteceu nesses 2 jogos, o que a gente acha que vai acontecer no jogo contra os Falcons, falar um pouquinho da situação do Eli Manning, Odell, Barkley, tudo isso aí que vocês querem saber. Antes da gente começar, lembrando aí vocês, quem quiser apoiar financeiramente o site, é só correr lá no giantsbrasil.com.br/apoiar. Lá tem todos os detalhes de como vocês podem ajudar o site financeiramente. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. E se você gosta do Papo de Gigantes, corre lá no giantsbrasil.com.br/avaliar e deixa suas 5 estrelinhas no iTunes. Beleza? Então vamos nessa, vamos começar o papo, que hoje tem bastante coisa para conversar. E aqui comigo, para trocar uma ideia sobre todos esses assuntos que a gente comentou no começo aí, tá o Leno e o Thiago. E aí, galera, tudo tranquilo? Boa noite, como vocês estão? Aqui é o Thiago. Vamos lá, partir para mais um Papo de Gigantes e um pouco triste com a nossa quinta derrota no ano. A situação tá preta, bicho. Literalmente, velho. Dividindo torcida, pai batendo no irmão, filho brigando com a mãe. A coisa tá triste, a gente tem que tomar uma atitude aí, a gente, quando eu falo time, né? Porque a coisa tá, e tende a só piorar, né? Agora a gente vai pegar outra pedreira que vai ser o Falcons. Vamos comentar sobre isso. Não tá fácil pra ninguém, né? Tá gerando discórdia aí em todas as famílias brasileiras. E já que a gente comentou aí, vamos começar lá da outra semana, do jogo contra os Panthers. Aquele jogo triste que a gente perdeu no último segundo com aquele chute cagado de 63 jardas lá. Vamos comentar um pouquinho sobre a partida. De modo geral, o que vocês acharam do time naquela partida? Vocês estavam com algum tipo de esperança? Já estavam conformados com a situação do time? Viram coisas boas? O que vocês querem comentar sobre aquele jogo? Especificamente contra o Panthers, era um jogo que eu esperava vitória. Durante o jogo eu achei até que fosse plausível essa vitória nossa. Fiquei bem esperançoso até o último field goal lá do Panthers, 63 jardas, pelo amor de Deus. Aí o cara me erra na semana seguinte um field goal mais fácil. Contra a gente tudo dá errado, né? Essa temporada parece que tem um sapo enterrado lá no MetLife quando o assunto é Giants. Mas eu achei assim, um jogo bem parelho. A defesa, para variar, foi segura até certo ponto. Eu levantei uma estatística que a nossa defesa vai mal no último quarto sempre. E pelo que eu tô lembrado, no jogo contra o Panthers não foi no último quarto que as coisas deram tão errado, exceto pelo field goal. Mas assim, nós tivemos uma desatenção no começo do primeiro tempo, tomamos 20 pontos só no primeiro tempo de jogo, 13 no segundo quarto, e depois tomamos 13 pontos só no último quarto. Eu já venho batendo nessa tecla, o Renato tá sempre aqui com a gente, sabe melhor do que ninguém que eu venho falando que precisa de um pouco mais de atenção à defesa, precisa entrar o jogo inteiro ligado e não baixar a guarda no final. Tudo bem que contra o Panthers foi uma decepção, um field goal faltando 6 segundos de 63 jardas. Mas acho que fora isso o time foi bem, o ataque foi bem, quebrou aquele tabu de não passar os 30 pontos. No geral, eu acho que foi das derrotas, foi a mais dolorida, mas ao mesmo tempo foi a que mais deu esperança de que o time é um time bom, é um time com bons nomes. Eu não colocaria diferente. Acho que você falou tudo aí.
O que eu acrescento, o jogo começou, foi um dos drives que o Eli conseguiu desenvolver a primeiro drive com jogada. Isso aí deu muita esperança para os torcedores. Logo no início, o primeiro drive dele, ele já conseguiu completar jogadas. Foi um drive muito bom. O jogo começou quente e coisa que a gente sempre vê o Eli voltando meio, quando ele começa a jogar, meio frio, meio que precisando de um tempo para calibrar o braço, um ataque sempre opaco, e foi o contrário desse jogo do Panthers. Então acho que deu esperança para todo mundo. Isso aí foi o que quebrou. O Panthers não era um bom time. O Ken Newton, apesar de ser o quarterback que ele é hoje, ele está tendo dificuldades no time dele. Eles não têm linha ofensiva, não é uma linha ruim igual do Giants, é lógico, não é. Mas é uma linha razoável, que não tem deixado o Ken Newton completar suas jogadas, aquela jogada de play action, read option, que o Ken Newton fazia 2 anos, 3 anos atrás, ele não está conseguindo fazer da mesma maneira. E agora o Panthers assumiu de vez o backfield com o Caffrey. E isso tem causado boas atuações da parte dele, só que não tem convertido em touchdowns. E sempre o Ken Newton, na hora de ter que fazer o touchdown, quem tá correndo é ele, quem tá buscando a jogada é ele, só que isso aí sempre foi um ponto forte. A gente não queria ver que isso melhorasse. Todo torcedor do Panthers, eu acredito, queria ver algumas situações de passes. E o Olsen era uma grande esperança, mas machucou, tá voltando. O Funches, que é um dos melhores recebedores que ficaram no elenco, não rendeu muito o esperado. Então é um time fragilizado, não é uma defesa tão forte, apesar de ter bons nomes individualmente. Então eu acho que foi uma facada, foi uma ferida cruel que a gente vai se recordar aí. O ganho. Era um jogo que a gente poderia ganhar, o time começou bem, a defesa segurando, e apesar dos erros bobos, o ataque produzindo, só que depois aí deu uma reguida aí no intervalo, a gente não conseguiu segurar o ataque, o nosso ataque era punch, não conseguimos produzir as jogadas necessárias, aí é o filme que todo mundo já está vendo repetitivamente em todos os jogos. Depois do intervalo, o Giants volta, um Giants diferente, o Giants cansado. Então, mas eu acho que esse fato do time voltar cansado é justamente por causa que o ataque não tá parando em campo, né? Aí acontece justamente o que o Thiago comentou, né? No último quarto a defesa tá cansada, começa a tomar mais pontos, a cometer erros que normalmente não cometem. E o fato também da OL do Panthers ser ruim, não tão ruim igual a nós, mas eles conseguirem fazer jogadas é justamente porque o quarterback deles tem a opção, né, de correr, porque o Cam Newton é muito bom correndo, ele faz bastante read option, play action também, então eu acho que esse é um grande diferencial dele, do time, e infelizmente é uma das coisas que a gente sofre em parar, né, porque parece que os nossos defensores nessas horas parece que não conseguem ler direito, mas no meu ponto de vista, eu acho que foi uma partida, igual vocês falaram, uma partida que foi doída no final por causa do field goal de 63 jardas, mas ao mesmo tempo foi uma derrota que deu um pouquinho de esperança, porque a gente passou, né, da pontuação da casa dos 30, a gente viu uma boa atuação, querendo ou não, do Barkley, do Odell. Então, assim, foi uma derrota que deu um pontinho de esperança, mas ao mesmo tempo foi uma facada igual o Leno comentou, né? Mas foi uma partida que eu esperava mais do time. Eu não vi o que eu tava querendo ver, eu acho que a maioria não viu. E a gente viu erros bobos que a gente toda hora fala que vai consertar e acaba não consertando, né? Então, mas eu acho que a nossa derrota, querendo ou não, foi um pouquinho merecida, porque a gente não aproveitou as oportunidades que a gente teve durante a partida, né? Eu acho que tá faltando um pouco no time. Eu vi um pouco no jogo. Eu vi mais isso no jogo do Eagles, tá bom? Mas o que falta um pouco no time é vontade de ganhar. Não adianta o Odell ficar falando que ele quer ganhar porque ele é competitivo, dando chilique na sideline e tudo mais. Só que você não vê chamadas que correspondam com essa vontade. Eu tenho a impressão de que
O Odell recebe muito, o Odell corre mais de 100 jardas no jogo, mas a minha impressão, e é o que eu acabo vendo depois, é que o Odell recebe muita bola curta, faz muita corrida curta, já toma um tackle. Então... Você tá falando do Barkley, né? Isso que eu ia falar. Ambos. Eu estou falando de ambos. Porque o Barkley continua aquela corrida ou pelo meio ou pela direita. Eu falei assim, a gente não explorou as corridas pelo lado esquerdo. O Odell fica recebendo bola antes da linha de scrimmage com marcação. O Shepard também. Todo mundo ali na fogueira. Então eu acho que também a gente fala muito da linha e fala muito do Eli, mas eu acho que também tem um pouco dos coordenadores ofensivos. O Paulo Antunes até comentou, né, que na visão dele, o grande inimigo do Giants não é nem o Eli, não é nem o Barkley, não é nem o Odell, não é nada. Que ele falou que o grande inimigo do Giants, na visão dele, é o plano de jogo, né? Exato. Porque pensa assim, se a gente... Vamos mantendo assim a linha do... Olha, estou jogando contra o Panthers, eu vou arriscar um pouco mais. Tudo bem que era fora o jogo, mas se a gente arrisca um pouco mais, gente, perdemos por 2 pontos. 2 não, né? Foram 2 pontos que a gente perdeu. Foram 2. Então, assim, sabe, dava pra ter ganhado o jogo se tivesse arriscado um pouco mais. E outra coisa, né? A gente não sabe usar o cronômetro. Porque um dos pontos da defesa também ficar muito em campo é que eu tenho a impressão de que a gente tenta a jogada muito rápido. Então, você acaba ficando menos com a bola na mão quando tá no ataque por 2 pontos. Porque você tenta 3, faz as 3 tentativas para descer e já vai pro banco, e outra que não deixa o cronômetro correr quando precisa realmente correr. E eu não tô nem falando com o cronômetro girando, é só os 40 segundos da contagem. Se você deixa chegar até bem o final, é uma coisa lógica, a sua defesa vai continuar mais tempo sentada no banco, né? Não dá para chamar a jogada colocou a bola no gramado, chama a jogada e vamos tentar. Um pouco de desespero. Falta um pouco de calma, né? Pro time, pra tudo. E aí eu acho que o jogo do Carolina fica claro isso. Poxa, perdemos de muito pouco. Não é que não teve um time dominando o outro. Foi um jogo aberto, franco, com mais de 30 pontos. Então, falta um pouco, acho que como fala, de ousadia para nossos coordenadores ofensivos. Eu até achei que o time ia ficar ousado quando o Odell deu aquele passe pro Barkley, né? Porra, que passe, hein? Aquele lance foi sensacional, cara. Quando eu vi aquilo, eu achei, agora vai. Agora ninguém segura. Mas não foi o que aconteceu, né? Deu um puta ânimo, deu um baita de um hype, assim, pra todo mundo. Tipo, agora vai. Agora o bicho vai andar. Agora o Odell vai marcar um monte de TD, o Barkley também, o Eli Manning vai voltar no auge. Só que não foi o que aconteceu, né? Igual você Porque a gente falou, a gente tá faltando ousadia. Só que assim, não adianta fazer uma vez por jogo. tem que arriscar mais, né? A gente viu esse lance, foi super legal, todo mundo gostou. Passou em vários lugares aí, pessoas de outros times também elogiando. Só que assim, é uma vez a cada 4 jogos que a gente faz isso. Então eu acho que essa ousadia tem que vir mais vezes, né? Com mais frequência durante os jogos, justamente para dar uma confundida e uma alterada também no plano de jogo, né? Exato, e uma coisa que eu lembro que eu falei no jogo contra o Jaguars foi o seguinte: eu tenho a impressão de que o Eli pega a bola, ele simplesmente fecha o olho, lança pro Odell e relaxa, o Odell vai pegar e vai fazer um milagre. Aí eu não vejo isso em todos os jogos. Aí eu vi contra o Jaguars. Poxa, o Odell podia ter feito mais coisa nos outros jogos. Poxa, não fez. Mesmo na nossa vitória contra o Texans, não foi o Odell que decidiu, não foi o Odell que... Sabe? Então, é um cara que a gente pode ter mais confiança... a gente pode buscar mais os jogos, as jogadas com ele durante os jogos. E a gente não tenta... Ganhamos uma corrida, um ótimo corredor, o Barkley, que a gente fala mais pra frente, e parece que só tem ele no time, porque todo passe vai pra ele, e quando o cara não vai receber pra correr, ele se posiciona como se fosse um wide receiver e recebe o passe do Eli. Não vem um passe pro Odell, por exemplo, pro Shepard, pra um outro cara. Então,
Existem algumas coisas que eu acho que os nossos coordenadores ofensivos precisam estudar melhor, pensar melhor, porque não dá pra baixar a cabeça e aceitar o jogo como tá acontecendo. Algumas vezes parece que a chegada do Barkley parece que não diversificou o ataque, parece que deixou mais simples, né? Porque agora o Eli joga 80% das bolas por Barkley e 20% para as outras pessoas. Parece que assim, o que era o Odell uns 2 anos atrás virou o Barkley agora, né? Eu acho que parece que... Eu acho que assim, não tem que ser assim. Eu acho que tem que diversificar, né? A gente tem o Odell, tem o Barkley, que são ótimos jogadores, mas, pô, a gente tem o Shepard, tem o Rhett Ellison, que mostrou que dá pra ser usado. Tem o Evan Ingram também. Então, assim, a gente tem que diversificar diversificar o mais que a gente puder. Sim, o que tem que ser levado em consideração, aí eu falo um pouco já do que aconteceu com o Eagles e o que aconteceu com a gente, é o arriscar, e eu até conversando com uns amigos assim que também acompanham o futebol americano, nós somos marcados dentro da nossa... dentro das primeiras 5 das jardas com os safeties, e a gente não tenta uma jogada em profundidade. E aí você vê outras equipes da NFL fazendo essas jogadas em profundidade e dando super certo, aproveitando que o quarterback agora não pode ser encostado praticamente. Ninguém pode encostar no quarterback, né? A próxima sanção da NFL vai ser assim: se você encostar no quarterback, você tem que pedir desculpa, senão é falta de 15 jardas. E a gente não tá sabendo aproveitar isso, porque todo mundo tá com mais tempo para pensar, todo mundo tem mais tempo para fazer uma jogada em profundidade, e eu tenho a impressão de que a gente tenta 1 ou 2 vezes no jogo. E não explora o fundo do campo, não explora as outras deficiências dos adversários. Parece que a gente fica preso muito na nossa limitação. Tudo bem, contra o Eagles nós não jogamos com os 2 tight ends, que seriam os titulares, os 2 machucados, mas continua o que a gente falou, tem 5 caras muito bons para receber passe, para fazer jogada. E aí você perde 2 e continua insistindo em apenas 1. Que é o que você falou, Renato. Parece que eu só tenho o Barkley agora no time. Eu não tenho mais só o Odell. Fica nessa. Para esclarecer aqui, a questão da formação tática do Giants, eu tô bem com vocês aí. Inclusive, já falei que a gente tem que fazer um ponto, um podcast só sobre isso, para saber até onde vai o Sherman e até onde vai as decisões do Eli. Porque o que está acontecendo hoje na formação tática do Giants? O Giants, ele mudou na época do Ben McAdoo, ele jogava na 11 Formation, ele mudou para 12, que tem a possibilidade de 2 tight ends ou de tirar o crescimento um quinto recebedor. E o Sherman trouxe a possibilidade de fazer esse chuveirinho. Buscando o histórico do Sherman, se a gente for lá no Minnesota Vikings, a gente vai ver que o quarterback de Denver agora, cara, esqueci o nome dele. Ele fazia muito isso, ele tinha essa opção. Só que ele fazia muito com o Latavius Murray e agora o Breda. Não o Breda, foi o running back que foi pro 49ers e agora machucou. E tá fora da temporada. E ele fazia muito esse chuveirinho lá. E falam que é um game time decision, que é quando você tá numa situação de down, você vê a leitura da defesa, você vai ver que só sofrer pressão, aí você vê que não tem escapatória, você vai chamar por algum gesto, olhar a opção de escape. E isso foi o que era para ser uma exceção, virou uma regra. Ele lá e constantemente era posto em pressão e tinha que jogar pro Barkley. Era aquela bola rápida, aquela release de menos de 2 segundos. Peguei, dei 2 passos, vi que não tem nada, joguei. 2 taxas, que a gente chama de TOS, aquele TOS lateral. TOS lateral, TOS lateral, TOS lateral. Isso aí foi acabando com o ataque, foi minando a criatividade do ataque, foi tirando as bolas do Odell, foi tirando as bolas do Shepard, foi tirando as bolas do Ingram. Depois o Ingram machucou. E a gente chegou nesse ponto, que agora realmente o time ficou preso
aí essa bola de escape. E eu vi que no último jogo que a gente vai comentar contra o Eagles, o Sherman tentou cortar um pouco. Em vez de ser a bola de escape, ele dava corridas pro Barkley. Toma aqui e corre. Aí teve mais de 20. Mas é uma coisa que precisa melhorar. O time precisa de eficácia no playbook. Eu acho que o plano de jogo conta muito. Isso o Paulo Antunes tem razão em ter falado. Nosso planejamento de jogo tem que melhorar. Mas isso é uma coisa que se cria com o tempo, infelizmente. Então, por isso que eu já falo para não criar esperança que esse ano vai melhorar. Porque a gente tem um cara que era coordenador ofensivo. Era uma responsabilidade a menos. Hoje ele é head coach, tem que cuidar do time inteiro. Então, o plano de jogo vai passar por ele tem que montar, ele tem que estar lá. Então, eu creio que o Sherman tem grande parcela no problema que está hoje. Só que ele tem uma desculpa, ele chegou agora. Ele está trabalhando só um ano, ele está chamando jogadas erradas. Eu já vi escolha de jogadas, por exemplo, o Luiz que fica puto e o Lucas que é terceira para 11, 12 jardas. Ele vai numa formação shotgun, que é afastada do center, e vai no corre. Numa jogada que você já está piorando a corrida. Você poderia ter saído lá da linha de scrimmage, mas você vai sair umas 10 jardas atrás. Aí ele já complica o incomplicável. Então, eu acho que tá uma verdadeira bagunça, literalmente. O Sherman tá tendo dificuldade para lidar com os problemas do time. Acho que o Sherman não aproveitou bem o que o Eli sabe fazer. Tentou aproveitar o que ele não sabe fazer, e isso tem dado errado. Por exemplo, jogadas rápidas que podem ser para frente numa linha que a gente fala linha para bandeira, quando o cara faz aquele corte de 45 ou 90 graus para dentro. E quando deveria ter aproveitado as bolas curtas e rápidas, que é desde do coast off offense, quando o Ben McAdoo virou coordenador ofensivo. Eu acho que se tivesse feito isso, teria dado um resultado melhor. Acho que o Giants falhou muito com o Eli Manning, na questão de não ter dado uma linha ofensiva melhor. E para mim, agora, tá difícil você vai tampar um buraco, aí acaba aparecendo outro. Você vai usar massa, só tem aquela massa e você não consegue tapar todos os buracos e resolver todos os problemas. Acho que o ataque não vai se resolver, porque nitidamente esse playbook foi feito para o Eli Manning, não foi feito para outros quarterbacks, não é o estilo do Sherman de jogar. Então eu vi isso está claro, está nítido. Então o Sherman vai ter que se decidir, ou ele vai continuar jogando na metodologia dele, ou ele vai tentar tirar um playbook melhor por Eli. Até agora não tem dado certo. E eu acho que jogador nenhum é maior do que a franquia. Então já imagino que a escolha seja ficar com o Sherman e tocar a vida sem Eli Manning, por mais difícil que isso seja. Mas não vai ser uma substituição fácil, vai ser uma coisa construída. Não vai dar para ser esse ano, eu acho. Tá todo mundo esperando que o Giants coloque Eli Manning no banco. Eu acho que isso não vai acontecer. Por mais que seja o pior cenário. Pera. Vou dar uma de John Clever aqui. Vamos falar disso daqui a pouco. Segura aí o assunto Eli Manning que a gente já comenta sobre isso. Eu vou aproveitar a deixa que você deu do Eagles aí, Heleno, antes de você começar a falar. Vamos já meio que emendar aí no assunto do Eagles. Vamos comentar um pouquinho sobre essa derrota que, foi uma quinta-feira para esquecer, né? Jogo de quinta-feira já é uma droga. Aí fica pior ainda quando o seu time não consegue fazer um jogo decente, né? Parece que nem entrou em campo. Vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo triste aí de quinta-feira. O que vocês querem comentar sobre aquele jogo? Quais foram os pontos ruins e os piores pontos? Porque pontos bons não teve, né? Não, bom teve o Barkley. Bom que a gente chegou que eu cheguei numa conclusão. Nós somos um catado de 52 jogadores mais o Barkley. Pra fechar o roster. Que pra isso mim. Meio que já ficou claro desde o segundo jogo, né? Total. Mas assim, sobre o Eagles, antes da gente comentar sobre a situação Eli Manning, que a gente vai trocar uma ideia e também sobre os Falcons, o que vocês gostariam de falar sobre o jogo? Sobre aquela quinta-feira que era pra esquecer? Contra o Eagles, uma coisa que ficou clara a gente não tem sorte,
Porque da mesma forma que contra o Panthers teve um field goal de 63 jardas, contra os Eagles, o Eli vai lançar a primeira bola, ela desvia na mão do recebedor, que ele tromba com o defensor, e a bola cai na mão do corner. Eu não vi se foi o cornerback ou o safety do Eagles. A bola cai na mão do cara. A bola podia cair no pé do jogador, ela podia simplesmente ter passado direto, mas não. Para nos ajudar, a bola bate no defensor e ela vai. O passe do nosso recebedor pro defensor do Eagles é perfeito, assim, a bola. A parábola da bola é perfeita para cair na mão do cara e ser interceptado. Na primeira jogada. Momento Hello Bola, né? Do Paulo Antunes. Exatamente. É o momento Trapalhões, porque, gente, com 1 minuto e 45, sendo que quem tinha a primeira posse de bola era o Giants, com 1 minuto e 45, os Eagles já estavam ganhando de 7-0. Por quê? Olha, nessa jogada eu não vou culpar ninguém. Foi interceptação, a culpa é do quarterback. Na minha opinião, nessa não foi. Porque a bola tinha tudo pra cair no chão, ela não caiu. Ela foi pra mão do cara dos Eagles. Foi, acho que, a interceptação mais fácil da vida desse defensor. Não, desculpa, gente, eu não lembro quem foi. Mas foi, acho que, a mais fácil da história, eu acho que, da NFL. Não é possível aquela ali. E dando um overview do que foi o jogo, foi doído, gente. Foi triste. Eu não consigo levantar ponto bom pra gente. O Barkley tá correndo todo jogo, ele tira uma corrida da cartola, faz um touchdown. Mas, pra ter ideia do nosso azar nesse jogo, o Barkley teve 229 jardas, seja corrida, seja recebendo, seja... Cara, 229. Um jogador. O Barkley correu mais do que o Eagles inteiro. O Barkley recebendo foi o cara que mais recebeu no jogo. E mesmo assim, nós fomos surrados. O Eli tem mais passe do que o Carson Wentz no jogo. Nós fomos surrados. 4 ou 5 sacks em cima do Eli. Gente, eu não sei, eu não consigo dizer pra vocês o que aconteceu nesse jogo. Eu não consigo chegar numa conclusão. Porque se você olha números do jogo, era para você, sem o placar, você fala assim, não, foi equilibrado. Olha o quanto o Barkley correu nesse jogo. Não, talvez o Giants tenha vencido, mas não. No vamos ver, na hora do placar, cara, absurdo. Eu não sei, olha, gente, eu acho que foi o pior jogo que eu já vi do Giants. Eu não lembro de um outro que tenha sido tão ruim. E não é nem questão de tomar 50-0. É questão de, nada, absolutamente nada funcionar. Seja, por mais que a gente corra, não é efetivo indo pro ataque, não é... Volta à história que a gente falou agora, é o passe curto, mas o Eli faz 25 passes de 5, 6 jardas cada um, aí o Carson Wentz faz 10, de 20 jardas cada passe. A gente não consegue progredir, evoluir. E aí, o Odell dando chilique no banco, o Barkley tentando resolver tudo sozinho. Cara, no jogo contra o Eagles, ficou claro a zona que deve estar o que deve estar os bastidores do New York Giants. Não é possível o que aconteceu contra o Eagles. O Eagles não... Assim... Desculpa, gente, o Eagles nessa temporada não tá apresentando um futebol tão superior assim do Giants pra arrebentar do jeito que foi. Nenhum jogo a gente foi atropelado desse jeito, dos outros que nós tivemos. Olha, sério, eu tô até agora eu assisti esse jogo acho que umas 3 vezes na semana pra tentar entender alguma coisa, eu não consigo entender o que aconteceu de errado. Foi muito azar nesse jogo. Cara, eu acho que foi simplesmente que o Eagles jogou muito melhor que a gente. O Eagles completou jogadas, apesar de ter um jogo terrestre dividido. Eu tô ruim de nome. Vou lembrar aqui, peraí. O Wendell Smallwood, Corey Clement correram muito bem, foram acho que 93 jardas, os dois somados, algo assim.
Aí o Eagles tem um grupo de recebedores que estava com a volta do Jeffrey, foi o Jeffrey, o Arrulô e o Ertz, que é o tight end deles. E agora eles trouxeram o Matthews, que tinha saído do time e voltou agora. Eles jogaram bem, distribuíram bem a bola, fizeram boas big plays, forçavam a nossa defesa a ficar esperta com o jogo defensivo o tempo todo, por causa do jogo corrido. E mesmo assim, não adiantou. O Wentz tem um braço maravilhoso, ninguém tem dúvida disso. Ele explorou bastante o fundo do campo e conseguiu, com jogadas grandes, big plays. O segredo para desmontar o ataque do Giants, só pressionar o Eli Manning, isso aí tá claro. Não precisa fazer uma reunião de plano de jogo. Pelo WhatsApp, os caras decidem, ó. É o famoso treino que poderia ser por e-mail, né? Vou descer a pressão o tempo todo, e foi o que eles fizeram. Fizeram muito bem, diga-se de passagem, e conseguiram pressionar o tempo todo. O Jalen Mills, cara, ele não ficava mais de 10, 20 jardas longe do front seven dele, quando ele deveria ter ficado lá atrás, na secundária. O Jordan Hicks, a mesma coisa. Então foi um jogo completamente dominado. Deixaram o Bennett e o Cox fazerem o que quiserem lá na linha. Foi assim um verdadeiro massacre. Entrava reserva, substituía alguém, entrou aquele Dashant Vaiou, não sei nem falar o nome do cara. O cara entrou, jogou pouquíssimos snaps e meteu um sec na gente. Ele estava aberta a porteira. Então acho que o Eagles foi superior, tem que reconhecer a vitória aí. Nosso time só fez um touchdown, foi o touchdown do Barkley, que ele resolveu sozinho, né, velho? Fez mágica, e o resto aí foi só 2 field goals, um no primeiro tempo, um no outro no segundo. Nosso time jogou mal, foi completamente dominado pelo Eagles. O Eagles foi melhor, mereceu a vitória. Mais uma vez ficou claro o caos que está nosso ataque, de modo composto. Aí é o que eu falei, não sei até onde vai, não sei nem se fala o nome dele assim, é Chulua, nosso jogador ofensivo, Chula. É Chula, né? O Chula, eu não sei qual é a função dele, eu sei que, tipo, ele já tem um histórico negativo, mas ele é um cara que apresentava um trabalho bom até então, mas ele já teve problemas em outros times, como acho que é Tennessee Titans. E a gente precisava de um coordenador ofensivo que eu acho o cara mais criativo, principalmente para a situação do Eli Manning. Ele não conseguiu atender isso, então eu não sei aonde o Chula e o Sherman estão fazendo esse trabalho. Então a gente tem que trabalhar isso aí. Eu acho que o grande problema que pode, assim, minimizar os erros seria começando nesse plano de jogo e umas formações mais agradáveis e mais confortáveis para Eli Manning. E aí talvez melhore o desempenho dele. Acho que a mudança começa daí. Não estou falando que é o problema sozinho, que a gente vai chegar lá. O problema também está no time, no composto do time, nos jogadores. Mas eu creio que a gente tem que começar a trabalhar essa coreografia dos dois aí. Os dois chegaram agora, ok, tem essa desculpa, mas tá ruim. Não tá produtivo, não tá criativo, tá fácil de ler, tá parecendo que não mudou nada do ano passado. É isso. Não é um pouco de falta de experiência desses novos dois profissionais no Giants? O Schumer como head coach e o Shula como offensive coordinator? Porque, se eu não me engano, no primeiro podcast que a gente fez depois do início da temporada, eu até comentei com o Renato. O Schumer, ele tem experiência como head coach só nos Browns, acho que em 2011. Depois ele sempre foi coordenador de alguma coisa, seja quarterback ou seja coordenador ofensivo. E o Shula chegou junto com o Schumer. Será que não seria o fato de faltar experiência para esses caras num time grande? Num time com essa pressão que é o New York Giants? Acho que entra nessa pergunta, porque o jogo contra o Eagles ficou claro isso daí. Teve até um lance que eu tive, que eu tirei uma foto, eu mandei pra compartilhei no nosso grupo aqui e falei, gente, não é possível que todos os nossos recebedores estejam na linha de scrimmage para receber um passe. Aí você começa a contar, tem 9 jogadores contando o Eli, né? Entre o quarterback e a linha de scrimmage, você tem 9 jogadores.
de 11 possíveis em campo, sendo que 5 não podem receber bola. Então acho que falta um pouco de malícia para esses caras. Falta um pouco de entendimento do que tá acontecendo, porque eu defendo o seguinte, a linha ofensiva é fraca, sim. O Eli não tá tendo tempo, sim. Talvez o Eli esteja em uma fase, talvez. Mas, cara, é impossível para 5 caras segurarem pelo menos 7 do adversário quase todas as jogadas. Quase todas. Porque o adversário, você pegou num ponto, Lennon, que é certeiro. O adversário não precisa marcar em profundidade. O adversário marca o mais próximo que ele puder, porque não vai ter passe lá no fundo. Imagina se a gente consegue fazer um passe em profundidade contra o Eagles. No meio do jogo faz um touchdown com o Odell. Esses caras, na jogada seguinte, não vão estar pressionando o Eli. Eles vão recuar. Eles vão recuar para não tomar essa bola nas costas e tomar mais um touchdown. Porque ele sabe que se o Eli conectar no Odell, todo mundo sabe que vai sair jogada boa. E aí, a partir do momento que você começa a ter variação de jogada, começa a ser mais ofensivo, começa a ser mais criativo, começa a arriscar mais, é óbvio que o seu adversário não vai se expor contra você. Então, eu acho que o nosso problema, quando eu falo que ele está muito mais ligado a um coordenador ofensivo do que aos 5 caras da linha ofensiva e ao Eli Manning, é nisso daí. Porque a partir do momento que você agride seu adversário, o seu adversário começa a recuar, ele começa a falar assim, opa, peraí, se eu for pra cima dos caras, eu vou tomar uma bola nas costas. Aí fora aquele passe do Odell, qual outra bola nas costas vocês lembram nesse instante que o Giants tenha feito nessa temporada? Não tem, cara, eu não consigo puxar pela memória. Uma jogada assim, tipo, olha, o Barkley correu lá nas costas da defesa e o Eli lançou a bola pro cara, ou o Odell, ou o Shepard, ou o Ingram. Não tem, gente. E aí a gente vira refém do nosso esquema de jogo. Aí toma uma surra do Eagles. Se tivesse arriscado um pouco mais contra o Panthers, teria chegado numa vitória. Nisso daí você já poderia estar numa temporada de 3-3. A moral do time é outra. O Odell não ia dar chilique na sideline. Ninguém ia estar questionando o trabalho de ninguém. Ia continuar uma divisão totalmente embolada, como sempre é a NFC East. Cara, é bizonho o que os nossos coordenadores de ataque têm feito nessa temporada. Por mais que falem, chegaram agora, mas, gente, são profissionais que já estão aí há anos trabalhando com futebol americano. O Shammer tem um histórico de college, depois de coordenação ofensiva em vários times na NFL. Chegou a ser head coach do Browns. Então, assim, eu acho que precisaria, na minha opinião, ter um head coach mais experiente, o Giants. E, numa dessa, falar assim, olha, o Shammer vai ser o meu head coach daqui 3 anos, mas você coloca o Shammer para trabalhar com esse head coach, e aí quando esse head coach sair, o Shammer assume. Não dá para você trazer todo mundo novo, sem experiência na função, e exigir também que o time faça 16-0 na temporada regular, né? Assim, eu vou começar pelo Shula. Eu falei besteira aqui no Shula, né? Não Tennessee Titans não, pesquisei aqui. É Carolina Panthers, é um time que ele estava como treinador de quarterback e depois virou coordenador ofensivo. Ele jogou lá, ele estava lá desde 2011, então é um cara que teve experiência, trabalhou com o Ken Newton diretamente, mas é um cara que, bicho, eu não vejo tendo bons resultados. Já foi até head coach do Alabama por pouco tempo, antes do rei do Alabama entrar, que é o Saban. Então eu acho o seguinte, eu acho que eu duvido muito e concordo com você no que diz ser um cara novo, inexperiente, que possa prejudicar o time. Eu acho que o Shula seria um bom exemplo disso daí. Acho que a gente deveria ter pegado como coordenador ofensivo aquele rapaz que saiu do Steelers e foi pro Browns. Ele seria a melhor pedida como coordenador ofensivo pra gente. É um cara que tem experiência, um cara que tem mais de 20 anos de liga e com certeza iria acrescentar muito ao nosso playbook.
e já trabalhou com Big Ben, com quarterbacks mais velhos, então teria o que acrescentar. O Sherman não tem, o Shula não tem, cara. Agora, quanto ao Sherman, eu gosto muito do Sherman, cara. Eu acho que já estava na hora. Eu acompanhei o trabalho dele com o Minnesota Vikings já faz desde 2016. O cara trabalhou muito bem o Diggs em 2016, depois agora teve aquele outro wide receiver, e agora chegou o Rudolph, que é o tight end, então é um cara que sabe mexer com ataque com muito pouco, velho. Nunca tiveram um nome gritante que fosse definir tudo. Por exemplo, não saiu dele a decisão de mandar o Bridgewater embora. E ele trabalhou com o que ele tinha, que ele gostava muito do Bridgewater. Ele só virou coordenador ofensivo interino em 2016. Então, eu acho que falta experiência para ele, isso é óbvio. Mas eu acho que é um cara que está na hora de ser experimentado como head coach na NFL. E criatividade ele tem, experiência ele já tem, está na NFL há muito tempo. E isso aí vai ser tempo para ele, né? Mas realmente acho que no coordenador ofensivo também, se é novo, a gente errou um pouco a mão. A defesa eu até entendo que a defesa é mais independente, não é a área do Sherman. O Sherman é um coordenador ofensivo e não defensivo. Então seria muito bom ter um cara experiente como coordenador ofensivo para ele. Não foi o caso. Erramos aí. Agora, não tem o que fazer, né? Vai ficar lá. Isso é tradição do Giants. Giants não é um time que troca muito e com frequência de coordenadores e treinadores. Então eu acredito que o Mara no final do ano não vai fazer nada quanto a isso, acho muito difícil, e se fizer vai ser só contra o coordenador ofensivo. Então eu acho que a gente vai ter que aguentar esses caras aí, os caras vão aprender, vão melhorar. Tenho certeza que o time vai melhorar. Se, por exemplo, eu acredito que no ano que vem, se tiver um desafio para ele de ter um novo quarterback no Giants, ter que trabalhar com ele, ele vai aceitar e vai trabalhar muito bem o Sherman. Não estou falando que é isso que vai acontecer, mas caso venha acontecer, o Sherman é um cara que está muito bem preparado para receber qualquer tipo de quarterback e trabalhar com ele. Acredito que ele está errando, acho que o erro do time está bastante aí nessa parte aí, mas eu acho que tem outros aí que contribuíram muito para essa situação. Eu acho que a nossa situação hoje é uma soma de várias atitudes que chegaram a esse ponto, não é uma sozinho. É o Odell falando besteira na mídia, é o Sherman chamando errado jogadas, é a linha ofensiva que não é boa, é Eli Manning não completando passes e deixando os próprios companheiros de time frustrados. Então é um conjunto de fatores que resultaram nisso. E quando um fator desse pesa no jogo, que é o que a gente viu contra o Eagles, contra o Panthers, contra Houston, apesar de termos ganhado, é que quando um desses pesam, desmorona o time todo. Quando o ataque começa a dar todo o drive, punch, a defesa vai jogar demais, vai ficar em campo muito, e é normal, vai render menos no final. Então vai tomar ponto. É normal, é fato e consequência isso na NFL. Não acha que tem ninguém burro no outro lado jogando contra a gente. Os caras vão querer explorar isso ao máximo e vão conseguir, porque o nosso time tá zoado, não tem palavra melhor. A coisa tá bagunçada, não tem uma organização. A gente entra com um plano de jogo, viu que não deu certo, aí começa de novo. Chuveirinho pro barco. Um passe agora aqui pro Odell, vou tentar, provavelmente vai ser passe incompleto, que o Eli Manning vai errar. E é isso, tá sendo isso daí o time. Não tô menosprezando o trabalho do Eli Manning, pelo amor de Deus, muito menos do Odell, mas o Giants falhou, eu acho, no ataque. O Giants, o coletivo. Não só Eli Manning, não adianta ficar falando, vamos trazer um substituto para Eli Manning. Eu acho que, dependendo da situação, nem vai acontecer no ano que vem também, pode acontecer só depois. Então é um problema grave, é um problema do time. Caras, eu não tenho nem que comentar mais nada. Tipo, vocês falaram tudo, acho que a gente conseguiu dar uma geral aí em tudo que a gente acha do Sherman, do Shula, do nosso plano de jogo, da situação dos nossos jogadores no ataque e na defesa. Igual o Leno falou, os Eagles jogaram melhor, não tem o que falar, a gente parece que não entrou em campo, eles mereceram a vitória, eles mereceram dar essa surra na gente pra gente ver se acordava, e não tem muito o que falar. A gente não mostrou o nosso futebol no último jogo, e é igual o Muricy fala, né? A bola pune. Tanto no soccer quanto no futebol americano, né? Então, assim, a gente não conseguiu fazer e tomou.
A gente não mostrou nosso futebol, a gente não se adaptou com o jogo do adversário, a gente não mudou nosso plano de jogo, fez o mais do mesmo e acabou sofrendo a consequência, né? Então não tem muito o que falar desse jogo, vocês já resumiram tudo. E aproveitando esse gancho aí do Leno sobre Eli Manning, eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Hora da polêmica aqui, hein? Mas sem briga. Manda lá. A primeira pergunta é aquela clássica que tá todo mundo falando em todos os grupos do Giants, que é a seguinte: Eli Manning, chegou a hora, tipo, tem que jogar a bola pra frente, o Eli Manning foi muito bom pra gente, mas agora é hora de pensar em outro quarterback, aposentar a camisa 10 e olhar pro futuro. E a outra pergunta é a seguinte: se eu não me engano, atualmente o Eli Manning está com 112 vitórias e 108 derrotas. Se ele realmente for se aposentar no ano que vem, seria interessante ele se aposentar com um recorde positivo, né, e não negativo. Se para isso acontecer, o ideal fosse colocar ele no banco de reserva, vocês colocariam ou não? Deixariam ele no resto da temporada, independente dele se aposentar com recorde negativo ou não, e arriscariam? Essas são as 2 perguntas, aí vocês podem responder como vocês acharem melhor. E aí, galera, o que vocês acham? A segunda eu já respondo não. Se tiver que jogar, vai até o final. Mesmo com recorde negativo, isso é parte do esporte. Claro que é legal ele terminar com mais vitórias do que derrotas, mas colocar ele no banco simplesmente para ele não ter esse recorde eu não faria. E com relação à primeira pergunta, sim, eu acho que tá chegando a hora de trocar o Eli, sim. Nem todo mundo é o Zé Roberto, né? Aquele Zé Roberto meio da Portuguesa que joga até os 45 anos em alto nível. Nem todo mundo é o Zé Roberto, então que se cuida, tudo. Chegou a hora do Eli, gente. Isso é fato. E não é assim, talvez se não for esse ano, talvez possa ser agora na semana do bye. Você tenha que fazer a troca do Eli agora. Não tem essa de se precisar mandar embora. Eu acho que mandar embora não, até porque eu acho que ele merece um Hall of Fame. Eu acho que o Eli merece respeito por parte de todos os torcedores. Mas sim, chegou a hora dele. Só que eu não vejo, por exemplo, no time, o Lauleta ou o Tenney com cacife para entrar no lugar do Eli. Esse é meu ponto. Eu não acho que esses 2 quarterbacks que nós temos no time são os caras que para substituir o Eli. O Lauleta talvez seja aquele cara que seja um bom reserva, seja o Nick Foles de Nova York. Se precisar, eu acho que ele vai dar conta do recado, mas também não é o cara para levar o time para ser MVP, para ser, sabe? O Foles foi MVP do Super Bowl por uma série de fatores. Ele realmente jogou muito naquela temporada. Eu não acho que, por exemplo, o Lauleta vai conseguir performar nesse nível. Mas também não vai ser, eu acho que um cara que comprometa. Na pré-temporada, ele foi... O pouco que ele entrou em campo, eu achei que ele foi bem, ponto. Não foi nada espetacular. Mas tem que já pensar no substituto. Mas, gente... Tem que fazer a transição aos poucos. Olha, na boa, pra ter um 2019 do jeito que tá sendo 2018, cara, eu prefiro já trocar de uma vez e já usar 2019 como, vamos partir pro próximo, já vamos pegar um rookie, vamos colocar aí, ou então vamos apostar no Lauleta, cara. Tipo, vai ter que sentar com o Schumer e falar, tem que trocar o Eli no final dessa temporada, ponto. Se não também, o ponto é, nossa... Daqui 5 anos vai ficar assim, nossa, mas o Eli nos 2, 3, 4, 5 últimos anos da carreira jogou muito mal. Porra, isso daí também é péssimo pro cara. O Peyton jogou muito mal o último ano da carreira dele, ganhou o Super Bowl, todo mundo lembra com uma puta de uma defesa levando o time nas costas. Mas começou até a queda do Peyton Manning, o cara aposentou. O Eli precisa conversar com o irmão e chegar nessa conclusão. Olha, precisa aposentar, cara. Infelizmente. É isso aí, basicamente isso daí mesmo. Eu vislumbro uma possibilidade do Eli Manning ir para o banco, que caso a gente vá ficar matematicamente fora dos playoffs, apesar de a gente já estar, na minha opinião,
Mas caso aconteça, eu vejo talvez o Sherman teste o Lauleta, mesmo que eles não esteja pronto, mas eu concordo. Acho que nosso backup principal não é nem cogitado como titular de uma franquia e o Lauleta também não está pronto, tenho quase certeza disso. Agora, o que me tranquiliza é o seguinte, o Sherman é um cara que sabe treinar quarterbacks. Se ele pegou o Lauleta é que ele viu algum talento lá. E se ele viu algum talento, ele sabe que o cara não está pronto e também não é para 3, 4 anos daqui no futuro. É como você falou, é uma coisa para 2019, 2020. Então, eu imagino que o plano no Lauleta seja esse. Justamente esse cenário. Caso o Eli não funcione, você vai ter uma opção aí, no máximo, de curto prazo, de 1 ano ou 2. Então, não me ficaria surpreso se no ano que vem, por exemplo, que o pessoal tanto pede o Lockett ou o Herbert, de quarterback, que estão jogando na NCAA agora esse ano. Dependendo da escolha do Giants, vai passar adiante, pegar um jogador de linha ofensiva ou um jogador de defesa mais impactante. Não me surpreenderia, porque o Lauleta tá lá no time, o pessoal esquece ele, mas ele tá. E eu acredito fielmente que eles vão usar com certeza ele aí no final, se precisar. Agora, quanto ao Eli Manning ficar com um negócio negativo, eu acho que o Eli Manning é um cara grande, um cara foda. É um cara que tem 15 anos aí de Giants. Eu tenho certeza que ele não vai ligar para isso. Por mais que a imprensa falhe ou cobre, ele é um cara que vai estar cagando para isso. Acredito ainda que ele é um cara que vai querer jogar até o último jogo quando ele decidir aposentar. Vai estar lá minuto por minuto. Não tem essa de banco para ele. Ele é um cara que vai querer fazer o certo mesmo quando todo mundo está falando errado. E é um cara que vai querer fazer o certo mesmo quando não tem como ser certo. No caso dele agora, que ele tá jogando de um modo que não tá funcionando. Não tô falando que a culpa é só dele, mas não tá funcionando. Então, mesmo assim, ele tá lá falando, ele toma as dores do time, fala que ele pode melhorar, que ele pode jogar melhor. Não cansa de sair na imprensa que os responsáveis, os recebedores do time estão insatisfeitos com ele, mas mesmo assim ele vai, chama a responsabilidade. Às vezes até de forma covarde a mídia fala para tirar ele, que é a aposentadoria dele, mas a questão não é essa, a questão é que as pessoas defendem ele porque é um cara que tem história na franquia, é um cara que provavelmente vai morrer com a 10 vai aposentar em nome dele, e eu acho mais que justo isso. Só que eu acho que o Eli Manning é mais do que crescido para tomar a própria decisão dele, de parar quando ele deve, e a gente tem contrato com ele, não acredito que a gente vá cortar ele, porque o contrato é um pouco alto, só vislumbra essa possibilidade só em 2020. Então, 2019, aposentar ou não, tá na mão do Eli. Se ele aposentar, a gente não precisa pagar ele na íntegra. Aí vai ficar mais fácil para ele sair do time. Então, eu acho que é uma decisão só dele. Ele tem que consultar o Peyton Manning lá mesmo, porque Peyton Manning viu que o braço não era o mesmo, a leitura podia continuar, mas o braço não foi o mesmo. A defesa do Denver literalmente carregou o Peyton Manning naquele ano. Não tem quem negue isso, bateu quase todos os recordes defensivos da liga. Foi uma defesa que não só impedia os pontos de acontecerem, mas é uma defesa que fazia ponto. Foi a defesa com mais pick six, que é quando faz o touchdown da NFL nos últimos, acho que foi 47 anos. Desde o futebol antigo, né? Era um jogo de defesa. Então eu acho que depende tudo do Eli Manning aí em 2019, mas eu acho que o Chama tem planos pro Lauleta sim, e acredito que seja para 2019, 2020 no máximo. Se a gente não achar um quarterback no draft. É como o Thiago falou, essa mudança vai acontecer hoje. Quando eu falo hoje, não agora, substituir o cara tirado do banco, mas é o mais rápido possível já começar a ver possíveis candidatos do draft, possíveis free agents do ano que vem. Caso a gente não vá, a gente vai ter que contratar alguém, pelo menos para ficar no banco, alguém que possa assumir, que o nosso nem isso tem condição hoje. Mas eu creio que seja esse o caminho aí. Sim, aproveitando o gancho que você falou do Eli, pra mim a imagem que eu tenho do Eli, o cara que veste a camisa, quando ele foi substituído ano passado e ele chorando, ele deu uma entrevista falando que ele ia pro banco, que ele respeitava o treinador, blá, 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 o Isca Sachê, mas, aquela imagem pra mim, cara, é o cara que, por mim, ele podia... Se ele quiser jogar até os 60, ele joga, fica lá jogando. Ele merece esse respeito. Mas nem todo mundo... nem todo mundo não, né? Mas as pessoas não conseguem performar
por tanto tempo em alto nível, conforme o tempo vai passando, conforme vão ficando mais velho. Desculpa aí, Renato, ter te cortado. Não. É isso que você comentou. Nossa, esse vídeo aí foi triste, hein? Acho que todo mundo que tava acompanhando ficou com um puta peso no coração quando o Eli Manning deu aquela entrevista com lágrima nos olhos, falando que respeitava a decisão, que ele tava lá pelo time, que não sei o quê. Meu, foi complicado. Foi bem triste. E eu acho que é em cima disso que a galera defende tanto o Eli ficar, entendeu? Sim, porque a gente sabe o que ele pode entregar e o respeito que o cara tem pelo clube. Sim. Mas assim, só pra eu comentar assim por cima, eu fiz essa pergunta que eu fiz pra vocês sobre o recorde negativo ou positivo lá no nosso Instagram. E 48% disseram que colocaria ele no banco. E 52% que não colocaria ele no banco, que deixaria ele jogar até a última partida. Então, assim, mesmo entre os nossos seguidores, tá bem equilibrado aí as opiniões. A maioria dos lugares que eu leio de especialistas, de sites gringos, rádios e tudo mais, falam que a maioria defendem que o Eli Manning tem que ser substituído, que chegou a hora, que tem que aposentar e tudo mais. E como eu já falei também, tanto no site quanto no nosso grupo e até no podcast, eu acho que o Eli Manning chegou o momento dele, que chegou a hora da gente pensar no futuro, da gente pensar em quem será o nosso próximo quarterback aí da franquia. Só que ao mesmo tempo, eu não acho que tem que ser uma coisa imediata. Eu não acho que tem que chegar depois da bye week e colocar um Lauleta da vida em campo. Eu acho que assim, a gente tem que terminar a temporada com o Eli, independente do recorde negativo ou positivo, já respondendo a pergunta, e deixar ele decidir. Chegar pra ele e falar o seguinte: Eli, aconteceu isso, a gente respeita tudo que você fez, a gente vai aposentar sua camiseta, vai aposentar tudo que você tem direito, vai colocar seu nome em todos os lugares do estádio, você foi uma lenda pro time. Só que a gente não tá conseguindo ver o seu futebol e a gente acha que é melhor você pensar nesse sentido da aposentadoria, né? Porque, querendo ou não, o Giants tem essa abertura de trocar uma ideia com ele, falar o que realmente, entre aspas, está sentindo e deixar ele escolher o próprio caminho. Mas, infelizmente, eu acho que, na minha opinião, que chegou a hora. Esse é o último ano do Eli Manning. Eu acho que deveria, sim, ser trocado no ano que vem e ele continuar como mentor do novo quarterback, independente de ser o Herbert, de ser o Lauleta, de ser o Tunney, seja lá quem for. Ele ficar como mentor, ensinar o cara durante um ano, deixar o cara entrar em campo, praticar, sofrer, perder, errar, consertar, mas do mesmo jeito que eu acredito que essa seria a melhor escolha, eu tenho certeza que o Giants vai deixar na mão do Eli Manning decidir isso. Igual foi na época do Tom Coughlin, né? Deixar o cara decidir quando quer sair. De um lado, eu acho isso muito, muito ético, muito respeitoso da parte da franquia, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que é um pouquinho ruim também pro próprio Eli Manning, pro desempenho da franquia. Igual o Leno falou, né? Nenhum jogador é maior que a franquia. Mas às vezes o Giants acaba cometendo esse erro. Não sei se posso dizer que é um erro isso, mas eu acho que tem que pensar no futuro. E é bem isso que vocês falaram, né? Agora não tem muito o que fazer. Agora é jogar, tentar consertar os erros e pensar no que a gente pode fazer daqui pra frente, com os nomes que a gente tem, com os nomes que estão no draft. E tentar colocar o melhor time possível na mão do Eli e tentar mudar a situação, né? E a gente só vai conseguir fazer isso arriscando, trocando plano de jogo, se adaptando, tentando novas estratégias e ver o que acontece, né? Sim, tem mais. Por mais que a gente fale sobre classes de quarterback, sobre quem vem, quem vai, como draftar, não draftar, vamos a um caso dos nossos rivais, né? Um jogador que eu acho que ele se deu bem na NFL, que é o Tom Brady. Um pouco assim, né?
Que foi um cara draftado muito mal num ano que ninguém falava que era uma classe boa de quarterback. Esse ano nós draftamos o Lauleta, que não foi muito bem, numa excelente classe de quarterbacks, mas ele não aparecia nem na... Foi uma surpresa para todo mundo. Mas aí entra naquilo que o Lennon falou. Se o Shamar pegou o cara, alguma coisa ele tem. Vai que o próprio Lauleta, o nosso franchise quarterback para os próximos 10, 15 anos. Nunca se sabe. O cara vai precisar de tempo para jogar. E aí eu vou discordar um pouco do que foi falado, assim. Se precisar voltar do bye com Lauleta, já volta. Mas aí vai virar briga. Aí vai ter discussão até 2245 se tinha que tirar o Eli Manning ou não. Porque se coloca o Lauleta, a pressão nesse cara vai ser absurda se colocar o Lauleta esse ano. Eu Então, acho que colocar o Lauleta depois da bye week não vai ser benéfico pro time. Não vai ser benéfico nem pra pro Eli Manning, nem pro Lauleta. Então acho que assim, esse ano tem que manter o Eli Manning, independente dos resultados, independente de chegar só derrota, independente dele ter jogos bons, jogos ruins, independente dele se aposentar ou não ano que vem. Eu acho que esse ano é o ano de Eli Manning. Deixa ele jogar até o final e ver o que acontece. E ano que vem, aí sim, ano que vem, coisa nova. Começa o ano, se for o caso, começa o ano com o Lauleta, o Eli Manning de mentor durante uma temporada do lado dele, ver o menino crescer, errar, acertar. E se for para ser o franchise, a gente vai perceber. Se for para draftar outro, a gente drafta. Então, eu acho que esse ano, Eli Manning hoje, amanhã e para sempre. Exato, é vida que segue. E ano temporada que vem, vida que segue. Porque a gente também tem que parar e pensar no seguinte. Tem 2 jogadores aí, o Lennon comentou, só gravei o nome do Herbert. Não gravei o nome do outro quarterback. Por mais que os times draftem esses jogadores e o Giants não drafte os caras agora, mas talvez o Lauleta jogue 19 e não desempenhe, chega em 2020 e a gente fala assim, olha, não existe um quarterback bom no draft desse ano que vale a pena, alguém que vale a pena investir. Cara, uma hora a NFL vai estar cheio de quarterback. Sobrando, por exemplo, hoje o Bridgewater é reserva. E não é um cara que eu acho que não desempenharia um bom papel como titular nas franquias hoje. Eu não acho que o Bridgewater fosse... eu acho que ele seria titular no lugar do Blake Bortles, por exemplo, minha opinião. Mas talvez daqui 2, 3 anos a nossa preocupação não seja nem draftar o quarterback, e sim achar um que esteja disponível e trocá-lo. Porque eu acho que daqui 2, 3 anos vai ter muita gente disponível. Muita gente pra pegar que vai estar na reserva de algum time e vai querer jogar. Vai ter em algum lugar dessa liga vai ter um outro Jimmy Garoppolo. Um cara que vai ser trocado e vai dar super bem no time. Então, também essa troca, essa ânsia por ter um quarterback, um franchise, como nós tivemos nos últimos anos, acho que dá pra gente dar uma diminuída, uma baixada nesse ritmo, nesse desespero, e talvez usar o próximo draft pra melhorar a linha ofensiva. E aí você coloca o Lauleta, mantém o Eli, entendeu? Melhorar a defesa. Cara, são capítulos do próximo livro. Exatamente. Porque eu acho que a gente tá tão na emoção do falar o time linha ofensiva lixo contra o time Eli lixo. Então, assim, fica essa discussão. Um quer que o Eli saia agora, o outro quer que troque toda a linha ofensiva. Então fica nessa discussão. Talvez não seja nem esse o problema, né? Talvez o problema seja sejam os coordenadores, como a minha linha de defesa. Então, talvez pro ano que vem seja acabar, como você disse, Renato, acaba o ano com o Eli. Senta, é o Lauleta, beleza. Então não vamos atrás de quarterback, vamos reforçar o resto do time. E aí, começar a montar o time com o draft. 7 posições no final, a gente tem para escolher 7 posições, não, né? Perdão. 7 jogadores nós teremos para escolher.
E do jeito que a coisa anda, a gente vai ter uma escolha alta no próximo ano. Apesar de que, olha, a gente fala do Giants, mas o Oakland Raiders também, eles estão brigando pra ver se pra ficar em último, né? Porque tá feio do outro lado. Então não vai ser uma tarefa simples pro Giants também ficar em último esse ano, pra ter a primeira escolha do draft do ano que vem. Mas o que precisa ser parar é sair um pouco, deixar a poeira baixar, sair um pouco dessa pilha de precisamos de um quarterback nesse draft, para talvez apostar realmente no Lauleta, assim como os Patriots fizeram com o Tom Brady há 18 anos atrás, e olha o que eles estão colhendo nos últimos 18 anos, 1/3 dos títulos são praticamente do Patriots. Talvez a gente consiga a mesma coisa com o Lauleta, mas assim, sabendo escolher os outros jogadores, acertar uma linha ofensiva, corpo de recebedor e tudo mais. Vai tudo depender do que eles... Apoiando também, tá indo alto demais já também. Mas tá indo alto demais também seu sonho. Mas eu acho que, tipo assim, não é uma ciência exata. Vou fazer isso em janeiro, em fevereiro eu faço isso. Até porque a free agency começa um pouquinho antes do draft, depois fica suspensa, aí vem um draft, depois abre de novo e depois vem as tags, assinaturas. Então não é uma coisa que dá para você se preparar para ficar assim, vou ficar sem quarterback e vou contratar alguém depois. É um pouco mais complicado. Mas eu acho que com certeza, daí eu tenho certeza, os caras vão ser avaliados, os caras vão ser testados. Já saiu notícia que tinha em olheiro do Giants lá em Oregon. O Abbott e o Lockett são os dois melhores. Lockett. Aí, então eu acho que vai depender de muita coisa ainda, muita coisa vai acontecer até o final do ano. O Abbott, por exemplo, ele não tem tempo de elegibilidade, ele pode se tornar elegível. Ele tem uns 3 anos, só que ele pode ficar um quarto ainda, porque ele é mais novo. Então, muita coisa pode acontecer, pode não se declarar. O que eu acho é o seguinte, se o Giants tiver condições, o Lauleta estiver preparado, e nós formos fazer um plano B com alguém de free agent, eu não acho impossível do Giants draftar um jogador de linha. Os tackles, por exemplo, esquerdo, estão cada vez mais caros e mais raros. Então, tá saindo, o Nelson foi um guarde, já saiu quase no top, já saiu no top 10, quase saiu no top 5. Acho que foi a 6ª escolha, foi do Colts. Então, eu acho que já está se aproximando disso. Imagina um tackle esquerdo, que está mais raro ainda. Então, primeira, segunda deve ser jogadores que é o back, ou jogador de necessidade. Depois eu já estou vislumbrando a possibilidade de vir um tackle. Então, não me ficaria surpreso se o Giants fizesse por esse caminho, por outra posição, exatamente como o Thiago falou, montar um time. Nosso time precisa de profundidade. Mandaram os reservas da Era Reese todos embora. Ficou um time que está sem profundidade. Continuou, na verdade, né? Já era um time sem profundidade. Então, e outra coisa, o que me irrita muito, as pessoas ficam falando, tem que trocar, esse imediatismo. Mas, querendo ou não, o Gentleman e o Sean não chegaram a nenhum ano, cara, de trabalho. Então tem que ter calma, o trabalho dos caras vai acontecer com o tempo, não é da noite pro dia. Então eu tenho certeza que se eles resolveram ficar com o Eli Manning, é porque eles também possibilitaram de não ficar com o Eli Manning. Então com certeza o cenário que não der certo com o Eli Manning já foi pesado, já foi medido, e eles sabem que pode ter sido acontecido e com certeza vão correr atrás para consertar no futuro próximo. Me preocupa a questão do futuro com esse mau costume que o Gentleman tem de trazer os caras do Panthers, ex-Panthers. O Shula é um exemplo, por exemplo. É um cara que veio do Panthers, tem outros jogadores assim na mesma posição. O Stewart tá na IR lá, é um cara que tem que ser mandado embora, velho. O cara não tem espaço. Nossos reservas o Penkins vai voltar ano que vem, já vão dar conta do recado. Então é um tipo de pessoas que não tem que ficar aqui. Tem que rever essa situação do Shula, eu também acho. E, bicho, é esperar, velho. Vamos terminar a temporada primeiro. Depois que terminar a temporada, acho que vamos começar a pensar em ver em draft. A gente vai saber nossa escolha exatamente. Vamos saber em que pé a gente tá, quanto vale a nossa escolha. E se a gente tiver a primeira escolha
de um cara que me oferece 3 escolhas de primeiro round nos 3 próximos anos. É trocar, velho, pra montar um time, velho. Vamos ficar sem a escolha do quarterback? Vamos ficar, mas a gente vai montar um time. Vamos reforçar os vários setores que a gente precisa. Vamos ter 2 escolhas nos próximos 3 anos de primeiro round. Então é uma coisa que faz a diferença. É uma coisa que não dá para ser calculada agora. Então o povo tem que ter paciência, os torcedores do Giants agora. Paciência que eu digo não em relação ao time. O time tem que reclamar mesmo, tá todo mundo puto, eu entendo. Mas digo em relação ao futuro do time. Não adianta agora ficar chorando o leite derramado. Não adianta agora ficar vendo o jogo do Rosen ou do Darnold. Já foi escolhido o Barkley, isso já é bola passada. O Giants vai caminhar com o Barkley agora. O Barkley faz parte disso. O Adele e o Barkley, não estou preocupado. Tenho certeza que o substituto do Eli Manning vai pegar uma era boa dos dois, porque os dois são muito novos. E digo outra coisa, para finalizar, para defender o Eli Manning aqui num ponto. Os torcedores estão putos pela ausência de um quarterback, exatamente porque o Eli Manning deixou eles mal acostumados. Quem pega... Eu não torcia pro Giants antes do Eli Manning ser escolhido. Eu comecei a torcer em 2006, 2007. Já fazia parte do time. Mas quem lê a história do Giants antes, vê a nossa dificuldade que a gente teve para achar quarterbacks ao longo da história. A gente já passou por cerca de quase 12 anos sem um quarterback titular e sem Super Bowl e sem playoff. Então, e tem times piores. Aí vai comparar, o Giants é o novo Browns. O Browns não vai para o Super Bowl, acho que desde 1964 não ganha um. Então não tem nem comparação, nossa franquia é muito maior. A gente tem elenco, apesar de faltar em algumas posições, mas em outras a gente tem muito, cara. A gente tem o Adele e Barkley, velho. O ataque não funciona, o Chico tá jogando muito, o Ingram é um recebedor nato. Então a coisa tem como funcionar, mas tem que trabalhar, velho. Não vai ter jeito não vai ser hoje a resposta não. Até o final da temporada aí, muita surra vai vir, inclusive contra o Atlanta semana que vem. Não, que é isso, não. Contra a Atlanta não. Contra a Atlanta não, nós vamos ganhar. Pera aí, já vamos entrar nesse assunto de Atlanta, mas só para dar um gancho aí no que o Leno falou. Quem quiser conhecer um pouco mais da história do Giants, a gente vai deixar um link aqui na descrição, mas lá no site tem uma categoria só disso, que é a história completa do Giants, que foi o grande Brunão aí, Bruno Salomão, que escreveu um artigo completaço aí, atualizado. Vale a pena conferir, que ele fala desde os primórdios do Giants até os anos anteriores aqui. É um baita de um artigo, recomendo a todo mundo ler. Faz muito sucesso entre os torcedores e não é à toa, né? Que é um artigo muito massa mesmo para ler. E já aproveitando aí o gancho que o Leno comentou sobre Atlanta, o que vocês esperam do jogo aí contra o Atlanta nessa rodada? Vai vir mais uma surra ou a gente tem chance de conseguir uma vitória? Eu acho que esse jogo a gente tem chance de conseguir uma vitória sim. Atlanta, gente, tá 2-4 e foi um jogo bem parelho a rodada passada contra o Buccaneers. Então não é que a gente vai pegar um time muito assim superior ao nosso. A gente vai pegar um time que também tá dando tudo errado pra eles, né, na temporada. Mas eu espero um jogo parelho. Eu acho que um jogo como foi contra o Texans, que muita gente não colocou fé no Giants e no final a gente conseguiu levar. Tudo bem que vai ser fora de casa o jogo, mas eu acho que é um jogo sim que vai ser bem disputado, mas dá pra gente ganhar. Rapaz, é um time que tá jogando, eles não estão com a defesa. Pra quem não conhece o Atlanta Falcons, ele tá sofrendo muito com lesões à defesa. É um time que tem jogadores de defesas essenciais e caras excepcionais. O Dion Jones, que é o running back, que foi para IR recentemente, e o outro é o Keanu Neal, safety. Eles eram a alma do time na defesa. Eram praticamente 50% tranquilo. Tem certo que tem o Duke Riley, tem outros nomes bons como o Richards, mas os dois eram, assim, essenciais. O Beasley, que já foi muito bom saqueador, ele tá devendo, não tá com as mesmas atuações. Então o time tá sofrendo muito na defesa, tá tomando muito pó.
Mas muito ponto, eu não tô pegando leve. Eu tô falando de 43-37 no Falcons, por exemplo. Contra o Bengals foi 37-36. Eles perderam por 1 ponto. Contra o Buccaneers foi 34-29. Foi o jogo de ontem. O Wilson acabou de voltar. Contra os Steelers foi 41-17. Então é um time que tá cedendo pontos, mas tem que lançar, velho. É a característica em todos os jogos, caras que abusam de big plays, de jogadas de longa no fundo do campo, é onde está o nosso defeito. Então por isso que eu acredito que o Falcons vai passar o serrote na gente, vai passar feio, velho. Eu tô achando que vai ser uma goleada aí de um Eagles, porque, pô, eles estão com o ataque ofensivo deles, é muito bom, velho. Se bem que o Ridley, que foi o wide receiver draftado, ele machucou no último jogo contra... Então ele é dúvida pro próximo. Durante a semana a gente vai saber se ele joga ou não. O Devonta Freeman tá possível de voltar. Não tá confirmado ainda, mas quem jogou foi o Ido Smith, fez o touchdown e tudo. Só que eles têm o Mohamed Sanu, o Coleman, de running back, o Julio Jones, que nem se fala, e tem o Matt Ryan. O Matt Ryan força as big plays, tem um canhão no braço. Ele não tem um braço normal do que fala por ele. Então é um time que abusa das jogadas ofensivas. E é o 4º melhor time lançando. Eu nem olhei, tem que olhar lá depois. Acho que é 1.060 jardas, deixa eu ver se eu olhei. 1.800. Só tá perdendo para Tampa Bay por causa do Fitzmagic no começo e o Pittsburgh Steelers. Acho que deve estar na frente até dos sites, inclusive. E o nosso forte, a gente sabe que a nossa secundária fez bons jogos, mas o Jenkins e o Eli Apple e o Collins não tem dado conta do buraco que aquele Ridley fez. Então eu desconfio muito aí da nossa secundária contra o Julio Jones, por exemplo. Vamos ver, vai depender muito do Janoris Jenkins, de atuação individual dele, para dar um shutdown aí nele, mas eu acho difícil. Eu acho que a gente tem condições de ganhar, claro, que é um time que tem defeitos, a gente também pode explorar o jogo corrido nosso contra eles, vai passar com gosto, que eles não têm um jogo forte contra o defensivo, contra a corrida, mas eu acho que nossos defeitos são maiores e o Matt Ryan vai explorar isso aí com força. Potencial para parar o Julio Jones a gente tem, porque a gente conseguiu parar o Michael Thomas, né, e o Drew Brees também. Só que se a gente jogar como a gente jogou contra o Eagles, jogar na partida contra os Falcons, a gente vai tomar uma surra, mas uma surra tão bem dada que a gente vai perder o rumo. Porque assim, eles são um time que, igual o Leno falou, gosta de lançar, gosta de usar a big play, gosta de fazer bastante jogadas agressivas, e a gente ultimamente não tá conseguindo se comportar bem contra esse tipo de jogada. Vídeo que aconteceu aí no jogo contra os Eagles, né? Então acho que assim, a diferença de placar vai depender muito da nossa defesa. Se a nossa defesa jogar como jogou contra os Eagles, a gente vai tomar uma surra. Agora, se a nossa defesa jogar como jogou contra o próprio Saints, apesar da derrota, jogou muito bem, conseguiu parar os jogadores e tudo mais, a gente tem uma chance. Só que é igual o Leno falou no começo do podcast, né? Eu não tenho mais tanta esperança nessa temporada. Talvez a temporada já tenha ido pro vinagre, mas... Então assim, eu não tenho tanta esperança numa vitória. A gente tem toda a capacidade para ganhar o jogo, a gente tem bons nomes, a gente conseguiu parar quarterbacks no mesmo estilo do Matt Ryan, a gente conseguiu anular recebedores no estilo do Julio Jones. Então assim, potencial a gente tem. Agora, sinceramente, eu não sei se a gente está tendo clima e entusiasmo para conseguir fazer um jogo desse novamente. Então eu acho que, na minha opinião, a gente não vai conseguir uma vitória. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que vai ser mais uma derrota aí pra nossa temporada. Espero que nesse último ponto você esteja errado, Renatão. Mas espero que a gente ganhe, de verdade. Todos nós. Mas de verdade mesmo, nem tinha pensado nisso não. O Michael Thomas lá e o Bruce sofreram mesmo contra a gente. Talvez até realmente aconteça e nem tinha pensado nisso. Mas é isso aí, vamos ver o que vai dar aí. Vai ser um jogo interessante de ver. Acho que até de assistir. Se for televisionado, a gente vai passar vergonha em rede nacional. Talvez não fiquem putos, torcedores, tenham calma. Vai ser trabalhado.
reclamem, mas reclamem com... Não deixem chamar o Giants do novo Browns, não deixem desvalorizar a franquia. É uma franquia que tem história, o Eli Manning merece respeito. Ele não é maior que a franquia, mas é um cara que está há 15 anos trabalhando lá com amor incondicionado à camisa. Perdeu um jogo, 2 jogos na história dele todinha no Giants, e foi por causa do Ben McAdoo. Então é um cara que merece respeito. A gente não pode se tornar um Gene Smith, chegar no Twitter e falar que merecemos temos que dar desculpa ao Ben McAdoo quando barrou o Eli Manning e colocou ele. Isso aí jamais vai ser verdade. É um comentário totalmente enlouquecido da parte dele. E é isso. Então é isso, galera. A gente trocou uma ideia aqui sobre Panthers, Eagles, Falcons. Comentamos também um pouquinho sobre a situação do Eli Manning, o que a gente acha que seria o certo acontecer aí no futuro da franquia. E agora é só esperar, torcer e ver o que vai acontecer aí no jogo contra os Falcons, porque a gente pode tomar uma surra, como também pode jogar bem, né? A gente, infelizmente ou felizmente, é um time bipolar, né? Tem jogos que a gente joga como o melhor time do mundo e tem jogos que a gente parece que nem entrou em campo. Parece que é um monte de flowers rodando em direção à bola. Mas eu acho que é isso aí, galera. Valeu, Leno. Valeu, Thiagão. Valeu, Renatão. Valeu, galera, aí, por ouvir nosso podcast mais uma vez. Espero que tenham gostado. E, por favor, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. É isso aí, galera. Vamos ter paciência. Muito obrigado aí pelo tempo. E é isso aí. Até o próximo Papo de Gigantes. Um abraço. Então é isso, galera. Esse foi o Papo de Gigantes de hoje. Se você gostou do episódio, se você gosta do podcast, corre lá no giantsbrasil.com.br/avaliar e deixa a sua avaliação lá pra gente no iTunes, beleza? A sua avaliação, a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão é muito importante pra gente e ajuda muito o podcast. Então, não esquece de correr lá no iTunes e deixar o seu comentário e suas 5 estrelinhas. E se você gosta do site pra caramba e quer colaborar com a gente financeiramente, é só acessar o giantsbrasil.com.br/apoiar, fazer a sua contribuição, ser um apoiador do site, concorrer a prêmios, sorteios, ter benefícios exclusivos, participar do podcast e muito mais. Então, até a próxima, galera. Valeu!